continuação do texto da Lei 9868, tá? Iniciamos na aula passada, e na aula passada nós vimos aqui, além da questão da evolução do controle de constitucionalidade concentrado no Brasil, vimos também a questão dos tipos de instrumentos. Nessa evolução do controle de constitucionalidade concentrado no Brasil, nós vimos o tipo ou espécie de instrumentos de controle de constitucionalidades que foram sendo criados ao longo do tempo, principalmente a partir de 1934. Outra data marcante foi 1965, com a emenda constitucional número 16, e a terceira data é a Constituição Federal, porém não parou aí a questão da criação desses instrumentos. Posteriormente, nós tivemos a ação direta, a declaratória, aliás, de constitucionalidade, em 2003, em 93, tá? E em 99 nós tivemos a regulamentação do Instituto, que estava previsto na Constituição, mas dependia de regulamentação, que era a ação de descumprimento de preceito fundamental. Bom, aí visto aí esses instrumentos, essa evolução desses instrumentos, nós passamos a trabalhar o instrumento da ação direta de inconstitucionalidade através dessa lei 9868, e aí vocês podem utilizar esse texto, né, da lei 9868, que é o que nós estamos trabalhando. E na aula passada nós chegamos a ver aqui a questão do artigo 1º, relativa à espécie de demanda, essa espécie de demanda indicando, inclusive, qual inconstitucionalidade deve ser trabalhada. No caso, nós vimos que é uma concentrada, porque a competência dessa demanda é exclusivamente do Supremo Tribunal Federal. Vimos também que, para se ter uma declaração de inconstitucionalidade nessa espécie de demanda, é preciso ajuizar a ação direta de inconstitucionalidade, não é isso? E aí, no artigo 2º, nós tivemos o rol de legitimados para essa demanda. No artigo 3º, nós tivemos a análise do objeto da ação direta de inconstitucionalidade por ato comissivo, né? E no artigo 4º, a questão dos vícios ou defeitos que a petição inicial de uma ação direta de inconstitucionalidade pode ter, e esses vícios ou defeitos que se apresentam de manifesto logo do início ao apresentar a ação, eles já podem ser analisados pelo relator, que pode indeferir essa petição inicial, e se ele indeferir a petição inicial, nós vimos também no artigo 4º que cabe agravo, que é o agravo interno, né, para o Pleno do Supremo Tribunal Federal. Né? Bom, aí ficamos exatamente nesse ponto. Aqui o artigo 5º, né, da lei prevê exatamente aquela afirmativa que nós fizemos, inclusive nas características dos direitos coletivos, que é a sua indisponibilidade, né? Os direitos coletivos, eles são, em regra, como nós vimos, indisponíveis. Como eles são indisponíveis, não há desistência da ação. Não? Então, nós vimos esse aspecto e cada texto de lei que a gente vem trabalhando, a gente está vendo a repetição, que é impossível, vedado, ou não se admite, como é a expressão do legislador, a desistência da ação. Isso exatamente leva àquele raciocínio que nós já trabalhamos da indisponibilidade desse direito. Né? Bom, aqui, continuando, o artigo 6º aí, o artigo 6º, até o artigo 5º aí, nós temos aí o que nós chamamos, na fase de um processo de conhecimento, a fase de pretensão. Né? Aí nós temos a fase de
de quê? De resposta, de resistência, a fase de formação da relação jurídico-processual, e essa fase, nessa espécie de demanda, ela se dá aqui com o relator pedindo informações aos órgãos ou às autoridades das quais emanou a lei ou o ato normativo impugnado. Esse pedido de informações numa ação direta de inconstitucionalidade, ele corresponde exatamente ao que nós, no processo comum, conhecemos de citação. Não é? Aqui, nesta espécie de ação, essas ações de controle de constitucionalidade, a forma de chamamento ao processo para integrar a relação jurídico-processual é sempre a notificação e um pedido de informações. Será feito através de notificação e a autoridade e o relator, o julgador do caso, ele pede informações. Então, são essas informações que representam o quê? Representa a defesa, a resposta da parte, né? E isso é o que corresponde no processo comum à citação. Aqui são informações. A mesma coisa acontece com o mandado de segurança, com as ações de controle de constitucionalidade concentrada, e alguns institutos especiais, eles são trabalhados, só uma informação aqui mais genérica, eles são trabalhados com um formato de chamamento ao processo que se denomina de informações e sempre buscada essas informações solicitadas através de notificação, certo? Essas informações serão prestadas no prazo de 30 dias, olha, continua aqui ainda a fase de formação da relação jurídico-processual, parágrafo 1 do artigo 6º. No artigo 7º, diz que não se admitirá a intervenção de terceiro no processo de ação direta de inconstitucionalidade. Vamos ter cuidado aqui com esse artigo com essa afirmativa, porque o parágrafo 2º desse artigo, olha, o artigo está dizendo que não se admitirá intervenção de terceiro no processo de ação direta de inconstitucionalidade. Agora, no parágrafo 2º desse artigo, o primeiro foi vetado, ele diz que o relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, observado o prazo fixado no parágrafo anterior, e foi retirado esse prazo, a manifestação de outros órgãos ou entidades. Esse parágrafo 2º sempre foi trabalhado como sendo o instituto do amicus curiae, certo? Como ele foi trabalhado sempre com o instituto do amicus curiae, o amicus curiae, como não integrava o processo como terceiro, era assim antes do Código de Processo Civil, e essa lei é de 99, logicamente, nós estamos aí exatamente num período em que a figura do amicus curiae não era considerada uma figura de intervenção de terceiro, é por isso que na cabeça do artigo diz que não é permitida a figura de intervenção de terceiro, porém, no parágrafo 2º, admite o amicus curiae, que não era, na época, uma figura de intervenção de terceiro. Acontece que, agora, com o Código de Processo Civil, o amicus curiae, ele passou a ser uma figura de intervenção de terceiros, viu, minha gente? Olha aí, interessante aí, olha. A lei não foi modificada em nada, a lei é esta daí, mas a ordem jurídica foi modificada. Como a ordem jurídica foi modificada, a leitura da lei já não é a mesma daquilo que está escrito na lei. Estão vendo aí como é aquela história que eu falo de se ter que conhecer a ordem jurídica e não a lei em si, nem a lei tem mais aquele papel que se trabalhava muito na minha época de estudante, na minha época mesmo de profissional do direito, que a lei se esgotava em si mesmo, que a lei dizia tudo e que
o juiz era... Nossa Senhora, como eu escutei essa frase, viu, minha gente? O juiz era o escravo da lei. Eita, nossa, não. Olha, o juiz não é mais escravo da lei, mas ele continua sendo escravo da ordem jurídica. Esse é que é um detalhe importante de sempre do que eu falo a você dos juízes querer fugir da aplicação do direito. Sem justificativa, apenas por vontade própria. E, ao fugir da ordem jurídica, aí o desastre é grande, porque o tempo se encarregou de dizer que o juiz não é mais escravo da lei. Não é mais escravo da lei porque a lei em si não se esgota mais, nem diz tudo, tá vendo? Porém, a ordem jurídica, sim. E a decisão judicial é sempre vinculante à ordem jurídica. Isso é uma coisa que mudou nesse sentido. Deixar de ser escravo da lei, porque agora a visão é mais sistêmica, a visão é macro, a visão é da ordem jurídica. E a esta ordem jurídica ele continua sendo escravo, só não é mais da lei específica para que trata daquele caso concreto. Porque aí você veja aí esse dispositivo, como a gente vai ver em outros, eu venho indicando sempre, quando a gente se depara com essa situação, eu venho indicando sempre essa circunstância de a lei não dizer aquilo que a ordem jurídica já está trabalhando e prevendo, e você ter que ler a ordem jurídica e não o texto da lei, ou fazer a interpretação de acordo com a ordem jurídica e não com o texto da lei. Veja aí como é interessante esses aspectos para poder a gente ir trabalhando essas observações, essas situações. E o artigo 7º é um exemplo aí muito evidente de como a gente tem que, para começar a interpretar um assunto, um tema, o direito, algo que se está analisando, primeiro tem que se trabalhar com a ideia de sistematização do modelo, a fim de que a gente possa ter uma visão do todo, uma visão da ordem jurídica, uma visão do direito. O direito, quando se diz uma visão do direito, o direito é aquele direito posto, é a ordem jurídica posta, certo? Muito bem. Então, o que significa aí, professor, o resultado dessa leitura? É que depois do Código de Processo Civil, a ação direta de inconstitucionalidade, como as outras nós vamos ver a mesma coisa, ela permite e autoriza a intervenção de terceiro apenas da figura do amicus curiae. Olha aí, coisa que não se podia dizer antes do Código de Processo Civil. Está vendo? Muito bem. Artigo 8º. Decorrido o prazo das informações, serão ouvidos sucessivamente. Olha, as informações são prestadas no prazo de 30 dias. A gente viu aí no parágrafo 1 do artigo 6º, certo? Presta atenção nesse detalhe aí, porque na frente vai ser interessante esse detalhe. Decorrido o prazo das informações, serão ouvidos sucessivamente o advogado-geral da União, Procurador-Geral da República, que deverão manifestar-se cada qual no prazo de 15 dias. Então, essas figuras que devem integrar o processo também, certo? De acordo com o artigo 8º, elas podem integrar o processo no prazo de 30 dias, ou de 15 dias, corrigindo, 15 dias, né, quando eles forem cientificados para integrar a relação jurídica processual, de forma independente esses prazos para cada um, tá certo? Aí, no artigo 9º, vencidos os prazos do artigo anterior, o relator lançará o relatório com cópia a todos os ministros e pedirá dia para julgamento. Então, nós temos aí até o artigo 8º, exatamente dos artigos 6º, né? Até o artigo 8º, a formação da relação jurídica processual, né? A formação do processo, é a fase de formação do processo, de formação da relação jurídica processual, ok? Aí, em seguida, nós temos a fase, que pode ser uma fase de instrução,
ou pode ser uma fase de julgamento. Se não precisar de dilatar alguma prova a ser produzida num processo de uma ação direta de inconstitucionalidade, aí nós já passamos para a fase de julgamento. Por isso que o artigo 9º ele inicia indicando essa fase. Olha, a gente já concluiu o processo. Concluiu o processo onde restou definido o objeto com relação ao que dita o artigo 3º, já formamos a relação jurídico-processual no que diz respeito aos sujeitos, já vimos quem são os sujeitos ativos, e aqui no artigo 6º a 8º, nós vimos quais os sujeitos passivos e quem deve ser cientificado para integrar a relação jurídico-processual, quem deve ser chamado, quem deve integrar essa relação jurídico-processual, nós temos aí dos artigos 6º ao 8º, tá certo? E aí é como se dissesse assim, pronto, o processo já está com a sua definição quanto ao objeto e quanto aos sujeitos. O que nós vamos fazer agora? Nós temos agora 2 caminhos. Quais são esses caminhos? Primeiro, não há necessidade de produção de prova. Então, o que vai fazer? O relator vai fazer um relatório do processo e enviar esse relatório a todos os ministros e pedir já para o presidente do tribunal indicar um dia para julgamento, ou seja, pôr em pauta o processo. Olha aí, tá vendo? Pôr em pauta o processo. Então, nós temos aí o quê? Nós temos agora uma fase de julgamento. Mas aí vem aqui o parágrafo 1º e o parágrafo 2º, até o parágrafo 3º desse artigo 9º, aí diz assim, mas olha, é o seguinte, em regra, por que foi colocado dessa forma? Porque, em regra, uma ação direta de inconstitucionalidade, uma vez prestadas as informações, ouvido o advogado-geral da União, o procurador-geral da República, em regra, essa ação já está madura para julgamento. Por quê? Porque nós estamos diante de uma situação em que existe um pedido de declaração de inconstitucionalidade, e esse pedido de declaração de inconstitucionalidade é abstrato. O que é que eu tenho que analisar? Eu tenho que analisar a inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo, né? Diante da nossa ordem jurídica, eu tenho que fazer uma interpretação se esta lei ou se este ato administrativo ou se esse ato normativo, que pode ser administrativo também, né? Se ele está de acordo com a ordem jurídica, se ele é válido, certo? Dentro da ordem jurídica. Nós vamos analisar a questão da validade, o que é a inconstitucionalidade. A inconstitucionalidade já foi trabalhada, certo? No Brasil, principalmente, quando surgiu a questão do controle de constitucionalidade difusa, ela foi sempre trabalhada como nulidade absoluta, tá certo? Mas essa linguagem mudou, foi atualizada. Hoje, a linguagem a inconstitucionalidade é uma forma de se ver a invalidade da norma, a invalidade da lei, a invalidade do ato normativo, certo? Hoje a linguagem é atualizada de nulidade para validade, tá certo? Essas duas expressões, se vocês virem, elas não estão incorretas, mas elas estão apenas trabalhadas dentro de contextualizações históricas diferentes. Essa que é a realidade, certo? Então, hoje a doutrina mais moderna trabalha com a questão da validade por encontrar melhor classificação nessa nova linguagem. Antigamente, nós tínhamos o quê? A classificação dos atos absolutamente nulos, relativamente nulos, anuláveis e irregulares. Era mais ou menos assim, sempre trabalhada essa classificação. Trabalhei com essa classificação talvez até décadas aí, desde que entrei na faculdade, quando cheguei era essa, e agora nos últimos 20 anos, mais especificamente nos últimos 10 anos, a classificação é diferente, a classificação passa a ser
existência, validade e eficácia. Olha como está diferente. Existência, validade e eficácia. E se vocês quiserem ver isso de uma forma melhor, aliás, vocês já... agora eu faço como aquela história. Vocês já viram no sentido de que a matéria já foi dada. Vocês já deveriam ter trabalhado com isso de forma muito eficiente e bem aprofundada, exatamente nos atos administrativos. Atos administrativos na classificação de Celso Antônio Bandeira de Mello, que é essa classificação que existe hoje de forma mais moderna para o mundo do direito público, no que diz respeito o que eram as nulidades dos atos administrativos, no campo da existência, validade e eficácia. Esses temas são muito bem trabalhados por Celso Antônio Bandeira de Mello. Ele tem um livro específico sobre atos administrativos, mas esse livro é antigo e não se consegue, logicamente, é difícil dizer, mas o curso de direito administrativo dele é suficiente para se trabalhar muito bem essa questão desses conceitos, desses institutos, dessa classificação, dessa nova classificação, e tudo que ele explica a respeito, minha gente. Se atualizem. E esse estudo que você faz lá não é um estudo que vai ser dirigido só ao direito administrativo, é um estudo que tem total abrangência e alberga uma análise da teoria geral do direito, principalmente na área do direito público, né? E uma visão moderna dessa classificação dos atos jurídicos. Isso é uma coisa muito interessante para se ver hoje, que as coisas não são mais com aquela forma clássica e com aquela linguagem anterior que se utilizava, ok? Bom, mas aí vamos voltar aqui para o texto. Esses parágrafos, eles dizem o seguinte, parágrafo 1º, 2º, 3º do artigo 9º da Lei 9868, de 99. Em caso de necessidade de esclarecimento de matéria ou circunstância de fato, ou de notória insuficiência das informações existentes nos autos, olha, as circunstâncias aqui que levam o relator complementar informações, adicionar algo ao processo. Presta atenção. Em caso de necessidade de esclarecimento de matéria ou circunstância de fato, ou de notória insuficiência das informações existentes dos autos, poderá o relator requisitar informações, olha, poderá o relator requisitar, pedir informações adicionais, olha aí, designar perito ou comissão de peritos para que emita parecer sobre a questão ou fixar data para, em audiência pública, ouvir depoimentos de pessoas com experiência e autoridade na matéria. Vamos ler os outros parágrafos para a gente ver aqui como é interessante. Eu vou fazer uma análise geral dos três. O relator poderá ainda solicitar informações aos tribunais superiores, aos tribunais federais e aos tribunais estaduais acerca da aplicação da norma impugnada no âmbito de sua jurisdição. E as informações, perícia e audiência que se refere aos parágrafos serão realizadas no prazo de 30 dias contado da solicitação do relator. Bom, o que é que estão dizendo, principalmente esses parágrafos 1º e 2º? Eles estão dizendo que é possível, numa ação direta de inconstitucionalidade, após a formação da relação jurídica processual, a integração ao processo dos sujeitos, ao invés de haver já o imediato julgamento, que é o natural, comum, que se raciocina logo, pensando que é esse o caminho a seguir logo, em razão de se tratar de uma análise abstrata da lei, se é uma análise abstrata da lei ou do ato normativo, o que é que eu preciso de matéria probatória, de instrução processual? Eu não vou precisar, eu vou fazer um julgamento que é hermenêutico, que é interpretativo. Essa é uma primeira ideia. Não, mas pode acontecer exatamente isso que está nesses parágrafos 1º e 2º. E aí, nesses parágrafos 1º e 2º, eles estão autorizando o quê?
uma dilação probatória, uma instrução no processo, uma forma de adicionar material de cognição, de conhecimento a respeito da matéria, a fim de que o julgador trabalhe essa interpretação da lei à luz de determinadas peculiaridades e circunstâncias que o caso requer. Olha aí, minha gente, como é importante isso. Isso é em todo o processo, mas não se trabalha. No Código de Processo Civil, eu indico para vocês, sempre eu indico esse artigo, já indiquei, eu acho que uma vez ou mais, não me canso de indicar, o artigo 357 do Código de Processo Civil. Esse artigo é de uma riqueza extraordinária, porque um juiz não pode julgar um processo com base em livre convencimento, mesmo motivado, nem no que ele acha, nem no que tem de elementos que ele diga que está ele convencido. Não é ele convencido, é que o material existente no processo o convença. Esse que é o problema, minha gente. E aí diz, olha, em caso de necessidade de esclarecimento de matéria, ou circunstância de fato, ou de notória insuficiência das informações, aí é que pode fazer tudo isso. Fazer o quê? Pode requisitar informações adicionais, complementares, pode ouvir peritos, nomear comissões de peritos, solicitar parecer, tudo isso o relator pode. Fazer audiência pública, ouvir depoimentos de pessoas expertas, com experiência sobre a matéria. Por quê, minha gente? Porque muitas das vezes determinadas leis, principalmente leis, elas tratam de assuntos técnicos, científicos, que repercutem muito na sociedade, certo? Olha, a ação direta de inconstitucionalidade em matéria de células-tronco. Meu Deus do céu, quantas audiências públicas foram realizadas, informações prestadas, peritos ouvidos, pessoas, as figuras do amicus curiae. Foi uma ação que teve uma instrução muito elástica. Por quê? Porque envolvia um tema, um assunto material dentro daquela lei, técnico, científico, de altas indagações, de alta complexidade, e tinha repercussões enormes, e como teve o julgamento do caso. Estou citando esse exemplo que foi objeto de muita discussão, de muita polêmica, e o julgamento de muita repercussão, passou até ao vivo nas televisões, para você ter uma ideia. Por quê? Porque era um assunto de alta complexidade, de matéria que envolvia conhecimento científico, etc. Quando se trata dessas situações, é que há necessidade de produzir uma dilação probatória. Então, o relator, ao invés de já levar o processo para julgamento, não, ele vai exatamente trabalhar nessa perspectiva desses parágrafos 1º e 2º. E aí, se a matéria for uma matéria que já tivesse sido decidida em outros tribunais como, professor? Através nós não temos o controle difuso, pode ser que outros tribunais já tenham se pronunciado sobre a matéria em controle difuso. Aí o relator poderá solicitar informações aos tribunais superiores, ao STJ, ao TSE, ao TST, aos tribunais regionais federais, aos tribunais estaduais, tá vendo? Por quê? Para saber se eles já conheceram, tiveram algum contato, decidiram alguma vez sobre aquela matéria em controle de constitucionalidade incidental. Porque, como nós temos os dois controles, exatamente esse parágrafo 2º permite essa possibilidade, tá certo? Bom, minha gente, aí nós temos, olha, a possibilidade de que, num processo de controle de constitucionalidade, certo? Num processo de controle de constitucionalidade, possa vir a haver até uma instrução processual. Coisa que, em princípio, a gente, quando diz, olha, o controle de constitucionalidade concentrada é um controle abstrato. Se ele é abstrato,
Eu não preciso de prova, eu não preciso de instrução nesse processo. Mas olha aí, nós estamos vendo que isso é possível, não é, rotina, não é todo processo que comporta isso. Depende do tipo de lei ou ato normativo no que diz respeito ao seu conteúdo, do que é que ele está tratando, este ato ou esta lei, do que é que está sendo tratado nesses instrumentos que são objeto de um controle de constitucionalidade concentrado. Tá certo, minha gente? Isso é muito importante. Agora, se não houver necessidade dessa dilação probatória, ou concluída essa dilação probatória, que no parágrafo terceiro diz que é no prazo de 30 dias, mas esse prazo aí, isso é apenas um indicativo que a lei dá, nunca é cumprido, logicamente, na prática, certo, minha gente? Essa que é a realidade também. Aí, o relator lançará um relatório com cópia a todos os ministros e pedirá dia para julgamento. Aqui, nesse artigo 9º, nós vamos ter essa matéria repetida nas outras ações e vários temas que eu estou sendo muito percussiente em trabalhar aqui, eu estou trabalhando dessa forma, porque mais na frente nós vamos ter esses temas repetidos, e eu não vou repetir mais a explicação, vou só lembrar e trazer à tona o que eu já estou explicando aqui. Por isso que essa aula é tudo. Essa aula foi muito boa ela ter ficado gravada, tá certo? Porque já que não está quase ninguém assistindo, 2 turmas eu pensava que ia dar pelo menos umas 70 pessoas, de 95 que tem nas 2 turmas, mas temos aí 18 pessoas. Eu espero que os outros 70 e tantos assistam essa aula, né? Essa aula, ela primeiro serve para as 2 turmas. Olha o tamanho da responsabilidade. Por isso que eu mandei avisar bem direitinho. E eu achei até boa que ela ficasse gravada realmente. Mas eu pensava que o pessoal que se interessava já assistir a partir de hoje. Não se interessou, tudo bem. Mas pelo menos ela está gravada aí. Segundo, para as 2 turmas. Primeiro, para as 2 turmas. Segundo, ela vai ser utilizada, esses argumentos todos, nos outros processos de controle de constitucionalidade, que vamos ver ainda mais 3 vezes. Tá certo? Nós vamos repetir aqui muita coisa ainda 3 vezes aí. Então, quem não tiver assistido, quem não assistir, quem não estiver assistindo, venha assistir, pelo amor de Deus, e preste atenção, porque vai ser utilizado para esses 2 momentos, 2 momentos não, para este momento e mais 3 momentos que nós vamos trabalhar esses mesmos temas, vocês vão ver, e eu não vou mais explicar, vou só, agora eu vou dizer, olha, tá inclusive na aula gravada isso daí, porque aí dou oportunidade, é uma forma de dar oportunidade a todos para ver a matéria, mas que é importante, não é tão importante, é tudo. Esse aqui é o detalhe, certo? Bom, minha gente, então, aqui, esse artigo 9º, por exemplo, o relator lançará relatório com cópia a todos os ministros. Mas, professor, isso é um artigo muito, assim, meio inocente. O relator fazer o relatório e enviar para todos os ministros, Aqui tem uma explicação necessária, e nós vamos ver isso mais lá na frente, que nós vamos invocar esse artigo, tá certo? Ou essa matéria, esse tema, que é a importância desse relatório ser encaminhado a todos os ministros. É que quando se trata de julgamento através do controle de constitucionalidade, minha gente, ministro, nós vamos ver que nós temos quórum de assentada de julgamento e quórum de resultado de julgamento. Como nós temos que obter esses quóruns, quando eles não são alcançados, quando todos os ministros não estão presentes, tá certo? Aí o julgamento não se encerra. E quando o julgamento continua, em outra assentada de julgamento, porque no momento não foi obtido o quórum de resultado, vamos admitir assim, existia um quórum de assentada de julgamento, mas não existia um quórum de resultado, isso nós vamos ver mais lá na frente, no artigo, acho que 22 da lei, certo?
Então, nós temos que verificar que vai ter que ser adiado o julgamento para que o ministro ou os ministros faltosos tenham que votar noutra sentada de julgamento. Quando chega na outra sentada de julgamento, o ministro que faltou, ou os ministros faltosos, eles, quando foram chamados a se pronunciar sobre a matéria, eles não podem dizer que se abstêm de votar pelo fato de não ter participado dos debates e não ter participado do relatório do processo. Esse é um detalhe. Por que isso? Porque em todo julgamento de colegiado, mesmo nos tribunais de justiça federais, e no Supremo, quando a matéria não é essa. O ministro que faltou, o juiz ou o desembargador, aí na sessão seguinte o julgamento continua, ele pode dizer, não, me abstenho de votar porque eu não assisti o relatório, não assisti os debates da questão, e aí eu me abstenho de votar. E isso é permitido constitucionalmente, regimentalmente, dentro da ordem jurídica, certo? Agora, em controle de constitucionalidade, não pode haver, concentrado, não pode haver isso. Por quê? Porque a lei impõe um quórum de resultado de julgamento. Repare que são dois quórum que nós vamos trabalhar mais na frente. Quórum de assentada de julgamento é um, quórum de resultado de julgamento é outro, certo? Esses dois pontos vocês já coloquem aí, que nós vamos analisar lá mais na frente. E é isso que implica em se ter, no que diz respeito a esse relatório, a importância desse relatório ser distribuído, enviado, encaminhado para todos os ministros, porque nenhum, mesmo que não esteja no dia do julgamento, pode dizer que se abstém de votar por não ter ouvido o relatório, por não ter relatório. Não pode. Então, esse artigo 9º, ele tem essa redação e essa previsão por força dessa circunstância. Ok, minha gente? Agora, conclui-se aí o quê nessa parte? Havendo encerrando o processo, com realização de instrução, se necessário, ou sem a realização de instrução, se desnecessário, aí vai haver o julgamento. Quanto ao julgamento e efeitos da decisão, essa matéria ela vai ser analisada só lá no artigo 22 e seguintes, porque se aplica às 3 espécies de instrumento de controle de constitucionalidade que tem nessa lei. Como se aplica às 3 espécies, aí o legislador, aqui, ele encerra com a instrução e na fase de julgamento, essa seção desse capítulo, do capítulo 2 da lei, né, que vai do artigo 2º ao artigo 9º, ok? Do artigo 2º ao artigo 9º. Do artigo 2º ao artigo 9º, nós temos a seção 1, certo? Agora, nós temos aqui o artigo 10 e o artigo... ao artigo 12, nós temos outro assunto. Aí você diz, mas ninguém encerrou aqui o processo, só ficou na fase de julgamento, professor. Está certo, mas não se preocupe. Essa fase de julgamento vai ser trabalhada lá nos artigos 22 e seguintes da lei, certo? Aqui o legislador trabalhou, olha, esse legislador, como eu falei na aula passada para a turma da manhã, não é? E a turma da noite também, né? Esse legislador, ele é aquele legislador perfeito, né? Bem sistematizador dos assuntos, é um legislador aqui preparado. Aí, como eu falei a vocês, é uma equipe de técnicos legislativos bem afinada, vamos dizer assim, né? Eu chamei bem a atenção disso, que essa lei é muito bem sistematizada. Muito bem.
Aí aqui ele cuida, na seção 2, da medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade. Bom, o que é a medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade? Ela corresponde ao nosso sistema processual, certo? De tutela provisória. Tutela provisória, tá certo? No nosso Código de Processo Civil de hoje é tutela provisória. Acontece que essa lei é de 99, não tinha 99, não era o novo Código de Processo Civil com essa linguagem que eu terminei de utilizar, de tutela provisória. O que é que nós tínhamos? Nós tínhamos tutela antecipada e tutela cautelar. Aqui, como é uma medida cautelar incidental dentro do processo, é uma tutela provisória dentro do processo, é o que corresponde ao nosso Código de Processo Civil de tutela provisória. Mas o legislador aqui, ainda muito apegado, muito arraigado, a linguagem de cautelar, que era a linguagem prevalecente, mais utilizada de forma muito repetitiva na época, ainda utilizou da medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade, ou seja, da tutela provisória em ação direta de inconstitucionalidade, tá certo? Então, medida cautelar aqui pode ser trabalhado numa linguagem moderna com a denominação de tutela provisória. Mas vamos utilizar a linguagem do legislador raciocinando que nós estamos realmente trabalhando com uma tutela provisória, que é aquela que é concedida dentro da própria ação que é ajuizada. Assim é o que temos no Código de Processo Civil. E aqui é a mesma coisa, só que com a denominação de medida cautelar. Ok? Bom, aí diz esse artigo 10. Salvo no período de recesso, a medida cautelar na ação direta será concedida por decisão da maioria dos membros, por decisão da maioria absoluta dos membros do tribunal, observado o disposto no artigo 22. Esse artigo 22 que eu já falei, ele é o artigo que cuida da questão dos quórums que eu falei, quórum de assentada de julgamento, quórum de resultado de julgamento, tá vendo? Aqui sempre quórum de resultado de julgamento. A maioria absoluta dos seus membros do tribunal, observado o disposto no artigo 22, após a audiência dos órgãos ou autoridades dos quais emanou a lei ou ato normativo impugnado, que deverão pronunciar-se no prazo de 5 dias. Eu vou ler aqui o parágrafo logo também, primeiro, segundo e terceiro, e vou analisá-lo depois. O relator, julgando indispensável, ouvirá o advogado-geral da União e o procurador-geral da República no prazo de 3 dias, certo? E no julgamento do pedido de medida cautelar, será facultada sustentação oral aos representantes judiciais do requerente e das autoridades ou órgãos responsáveis pela expedição do ato, na forma estabelecida no regimento do tribunal. E, em caso de excepcional urgência, o tribunal poderá deferir a medida cautelar sem a audiência dos órgãos ou das autoridades das quais emanou a lei ou ato normativo impugnado. Bom, esse artigo 10 tem, vocês podem ver aí que tem muitas informações. Vamos ver se a gente trabalha com alguns dados de sistematização dessas informações e uma visão explicativa aqui, porque nós temos aí a linguagem prescritiva. Agora vamos utilizar de uma linguagem explicativa, esclarecedora. Olha, a linguagem prescritiva é a linguagem do legislador, do texto da lei. A linguagem explicativa, esclarecedora, é a linguagem técnica científica, certo? Olha aí aquela divisãozinha sempre que eu posso relembrar para vocês, porque são essas coisas que eu já falei para vocês, que a gente não tem essa história de ser uma coisa que eu tenho que decorar. Não, isso é uma coisa natural. Aliás, que eu digo aqui, pensando que é uma coisa repetitiva, que vocês vêm sabendo disso já desde a introdução ao direito. Isso é uma coisa que você aprende na introdução ao direito. Não é agora, não, mas aí o senhor fala tanto, porque é como se a gente
não soubesse, não. É como se vocês fossem ainda iniciante no estudo do direito, e eu já falei que a ciência do direito é uma ciência de repetição, de reiteração, porque quanto mais se repete, mais se consolida, mais se amadurece e mais se retém conhecimentos sobre essa matéria. Esse é que é o detalhe, certo? Então, quando eu repito muitas coisas aqui, não é tratando vocês como absolutamente ignorantes no assunto. É para mim mesmo, é para todos nós. Olha que eu já repeti isso bastante na minha vida, né? Para vocês terem ideia, são mais de 40 anos depois de formado, né? Imagina com os 5 anos que eu passei dentro da faculdade. E a gente não pode se cansar, nem ficar enfadonho de estar ouvindo repetidamente. E repare que todo semestre eu repito isso para as duas turmas, só na parte da acadêmica, e para vocês, que eu digo para os estudantes da universidade, no que diz respeito à minha matéria, né? Vocês vejam quantas vezes eu repito. Por isso é que eu sei, por isso é que eu procuro não esquecer, por isso é que eu dou importância. São essas coisas assim que a gente precisa ver e saber, viu, minha gente? Muito bem. Então, olha, já falei, medida cautelar, aqui é a tutela provisória, certo? Muito bem. Começa o dispositivo dizendo, salvo no período de recesso. Com isso, ele está dizendo o seguinte: olha, salvo o período de recesso, será concedida essa medida cautelar por decisão da maioria absoluta dos membros do tribunal. O que é que está dizendo esse artigo 10 nessa primeira parte? Ele está dizendo que é vedado a análise da medida cautelar de forma singular, ou seja, pelo relator. Estão vendo aí o detalhe? Não é possível conceder medida cautelar ou liminar numa linguagem também clássica ou tutela provisória numa ação direta de inconstitucionalidade pelo relator. Olha aí o que está dizendo o texto da lei. A gente vê isso todo dia no Supremo, reclamação generalizada até da imprensa comum, não especializada na matéria. E é dito isso porque, olha, a imprensa que não é especializada na matéria diz isso de tanto ouvir os outros dizer, tá vendo? Os especialistas dizer. Ela termina também entrando no rol de quem entende do assunto e dando essa informação também. A história das decisões monocráticas no Supremo Tribunal Federal. E quando se trata de liminar em ação direta de inconstitucionalidade ou de tutela provisória na ação direta de inconstitucionalidade, a lei veda, proíbe. Salvo no recesso, porque no recesso os ministros estão de férias. Recesso no Supremo, no STJ, é férias dos ministros, minha gente. Bom, eles estão afastados. O único que está no tribunal em exercício no tribunal é o presidente. O presidente não tira férias. Por isso que o presidente, quando termina uma presidência, ele precisa, às vezes, de tirar as férias dele, ou essas férias ficam acumuladas para tirar em algum momento, porque ele não pôde tirar no período da presidência. São 2 anos, então ele tem 4 meses de férias aí, de acordo com a lei atual, os dias de hoje. Bom, então, o que acontece? Ele está no exercício de uma atividade administrativa, mas é também o único que está no exercício da atividade jurisdicional. Então, ele pode exercer toda a atividade administrativa plena, no período de recesso, e pode exercer a atividade jurisdicional naqueles casos em que são permitidos pela Constituição e pela lei. Olha aí. Este é um caso permitido ao presidente do tribunal. No período de recesso, certo? Analisar uma medida cautelar numa ação direta de inconstitucionalidade ou uma tutela provisória. Aqui é como se medida cautelar tivesse a mesma denominação, tá certo? É na mesma denominação. Então,
o legislador dá ao presidente do tribunal essa competência, tá certo? Para, no período de recesso, poder analisar. Só nesse período. O presidente vai fazer, logicamente, a análise se é imprescindível esse julgamento dele, tendo em vista prejuízos irreparáveis que podem ocorrer e, logicamente, pode deferir ou indeferir essa liminar. Mas, em regra, em regra, após a audiência, isso só pode ocorrer após a audiência dos órgãos ou autoridades das quais emanou a lei ou ato normativo. Ou seja, após ouvir a parte contrária, após atender o princípio da bilateralidade da audiência, o princípio do contraditório. Bilateralidade da audiência é uma expressão que tem o mesmo significado de princípio do contraditório. Primeiro, precisa atender a esse princípio. E esse princípio diz o quê? Que a regra é não se conceder a tutela provisória ou a medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade sem antes ouvir a parte contrária. Ou seja, é proibido também, como regra, se deferir uma medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade, inaudita altera parte, tá certo? Vamos ouvir primeiro a parte contrária. Quem é a parte contrária? A parte contrária é o órgão, a entidade de onde emanou o ato. O órgão, aliás, o órgão ou autoridade de onde emanou o ato, certo? Se for uma lei, quem responde numa ação direta de constitucional da lei? O presidente da Câmara, o presidente do Senado e o presidente da República. Tá vendo? Uma lei federal. Se for estadual, o presidente da Assembleia, governador. E assim por diante. Entendeu? Ou entenderam direitinho aí a questão? Muito bem. E aí o julgamento vem a se dar ou pelo presidente do tribunal no período de recesso, ou não sendo no período de recesso, não é pelo relator, nem pelo presidente do tribunal, mas sim pelos membros do tribunal. Olha aí. Ou seja, levando em consideração o quórum do artigo 22, olha aí, e levando em consideração, observado o disposto no artigo 22, levando em consideração esse quórum do artigo 22. Então, o que vai acontecer? Primeiro, verificar se tem um pedido de medida cautelar. Segundo, se está no período de recesso. Se estiver no período de recesso, o presidente vai ouvir a parte contrária. Não está no período de recesso, o relator vai ouvir a parte contrária, certo? Segundo, a parte contrária foi ouvida. Em quanto tempo, professor? O tempo é de 5 dias. Esses 5 dias é para que os demandados da ação se pronunciem sobre pura e tão somente o pedido de medida cautelar. Não é sobre a ação direta de inconstitucionalidade, é sobre o pedido de medida cautelar. Só e somente só. Tá certo? E depois de ouvido em 5 dias, aí vamos saber o que? Ouvir quem? O advogado-geral da União, o procurador-geral da República. No prazo de quanto tempo, professor? No prazo de 3 dias. Então, olha, os demandados em 5 dias, o procurador da República, o advogado-geral da União, em 3 dias, e depois desse ouvido nesse prazo, tá certo? Aí é que, se ainda continua em recesso, o presidente pode analisar se a medida tiver sido requerida no período de recesso. Segundo, não é no período mais de recesso, ou não foi requerido no período de recesso, o relator levará o pedido de medida cautelar para ser analisado pelo pleno do tribunal, obedecendo à questão do artigo 22, que diz respeito ao quórum, tanto de assentada de julgamento como de resultado de julgamento.
Olhem aí esses detalhes, como são importantes. E eu estou, olha, explicando a linguagem utilizada pelo legislador através de uma linguagem, de uma forma da ciência jurídica, para poder se entender e se saber o significado de todos esses enunciados e de todos esses signos postos nesse artigo, certo? Aí vem uma outra questão. Professor, quer dizer que não é permitido decidir inaudita altera parte num um pedido de tutela provisória de medida cautelar numa ação direta de inconstitucionalidade? Mas só é permitido uma vez atendidos os pressupostos, os requisitos, as condições do parágrafo 3º. E aí diz o parágrafo 3º: em caso de excepcional urgência, o tribunal, tá vendo? Olha, o tribunal, mesmo sendo inaudita altera parte de excepcional urgência, não é decidido pelo relator, e sim pelo tribunal. O tribunal poderá deferir a medida cautelar sem audiência dos órgãos das autoridades das quais emanou a lei ou ato normativo impugnado, tá vendo? Sem necessidade de atender aquelas exigências, tanto do artigo 10 como do parágrafo 1º, ok? Aí será o quê? Um caso, uma hipótese de análise da medida cautelar inaudita altera parte, mas só em caso de excepcional urgência. E o que seria aqui um exemplo para dar um caso de excepcional urgência? Bom, o caso tem repercussão social muito elevada dentro da a lei, o ato normativo, tem uma questão de afronta a interesse público, ou tem uma questão de tempo, se não for deferido logo, torna-se ineficaz, não vem a produzir os efeitos que uma medida dessa exige que seja imediato, que seja analisado isso da forma mais urgente possível. Essas são peculiaridades, características que levam a essa excepcional urgência. Lógico que entra afora o problema de tempo, porque tempo a gente pode até aferir de forma objetiva, né? Mas as outras questões, excepcional interesse social, relevante interesse público, esses conceitos são, logicamente, muito subjetivos, né? É por isso que esses conceitos que são muito subjetivos, mas eles são conceitos que estão dentro da ordem jurídica, é preciso que esses conceitos sejam trabalhados, minha gente. Olha aí, dentro da ciência do direito, dentro da doutrina, a gente tem que ter uma noção, o que é uma excepcional relevância social, interesse social, o que é um excepcional interesse público. Isso não é um juízo de valor pessoal, isso é extraído de leituras que deve ser feita a respeito do conceito desses institutos que estão dentro da doutrina do direito e precisam ser estudados, analisados, amadurecidos para que um julgador, quando for decidir, tenha em mente isso daí. Está vendo a responsabilidade de um julgador? Não é só passar num concurso. Passar num concurso é muito fácil. E será que ele está com o domínio de toda a linguagem dos conceitos e na hora de decidir ele vai saber exatamente trabalhar esses conceitos? Olha, excepcional necessidade, excepcional necessidade, estado de necessidade, esses conceitos todos são conceitos doutrinários que precisam ser estudados. Interesse público, interesse social, olha aí. Não é um interesse que eu avalio que é daquele jeito. Não, não é isso, não. O que é um princípio da moralidade? Não é o princípio da moralidade, não é a minha moralidade, não. Essas coisas todas, minha gente, que precisam ser estudadas e analisadas. Porque é na hora que um juiz vai decidir que ele vai ter que trabalhar isso e julgar, pondo as coisas na devida ordem, mas com base nesses conceitos, nessas ideias, nessas concepções doutrinárias, construídas doutrinariamente e
notificadas na hora. Muita responsabilidade, viu, minha gente? Muito bem. Aí, aqui no parágrafo 2º, diz que no julgamento do pedido de medida cautelar será facultada sustentação oral aos representantes judiciais do requerente e das autoridades ou órgãos responsáveis pela expedição do ato na forma estabelecida no regimento do tribunal. Ou seja, esse parágrafo 2º, ele autoriza, por quê? Porque a regra é que em medidas liminares, cautelares, etc., não haja sustentações orais nos tribunais. Por isso é que o legislador aqui foi bem percussiente para autorizar nessa espécie de instrumento processual coletivo, né, numa ação direta de inconstitucionalidade, possa existir a possibilidade de sustentação oral, o tempo e a forma como estiver previsto no regimento do Supremo Tribunal Federal, tá certo? Então, o artigo 10 aí, com todas essas análises, com todas essas explicações para se entender, compreender o dispositivo, ok? Artigo 11. Concedida a medida cautelar, o Supremo fará publicar em sessão especial do Diário Oficial da União e do Diário da Justiça da União a parte dispositiva da decisão, no prazo de 10 dias, devendo solicitar as informações à autoridade da qual tiver emanado o ato, observando do que couber o procedimento estabelecido na seção 1 deste capítulo. Na medida cautelar, é o parágrafo 1º, né? Dotada de eficácia contra todos, será concedido com efeito ex nunc, salvo se o tribunal entender que deva conceder a eficácia retroativa. E no parágrafo 2º, a concessão da medida cautelar torna aplicável a legislação anterior a caso existente, salvo a expressa manifestação em sentido contrário. Bom, minha gente, nós temos aqui outro artigo com um outro volume de informações que precisam ser explicadas. Um artigo utilizando a linguagem prescritiva e que nós vamos agora utilizar uma linguagem explicativa para alcançar uma melhor sistematização, compreensão do artigo 11. Então, olha, uma vez concedida a medida cautelar, aí se trabalha com a questão da publicação da decisão. Por quê? Porque a decisão só vai ter eficácia. Olha aí, eficácia, aquela palavrinha que eu expliquei lá quando a gente foi estudar a sentença e seus efeitos, eficácia da sentença, publicação da sentença, como isso tudo é importante, vocês estão vendo? Publicação da sentença, efeitos da sentença, coisa julgada no processo, estão vendo como tudo aquilo é importante. A história dos elementos da sentença, nossa, como são importantes, minha gente, são muito importantes. Então, porque toda hora nós vamos trabalhar com o uso daquela linguagem, tendo que se compreender a leitura do que vai se fazer, a interpretação do que vai se fazer, com base exatamente naquela linguagem, tá certo? Aí aqui nós temos a necessidade da publicação do ato, por isso que diz que deve ser providenciada a publicação no Diário Oficial, no Diário da Justiça, no prazo de 10 dias, para que não se defira uma cautelar numa ação direta, uma medida cautelar numa ação direta de inconstitucionalidade e fique esperando indefinidamente um tempo de publicação dessa decisão para poder se ter eficácia, certo? E aí, publicado, adquire eficácia, tá certo? Essa eficácia, de acordo com o parágrafo 1º, ela é contra todos. Olha aí, contra todos, a eficácia da decisão no que diz respeito aos destinatários, olha, no que diz respeito aos sujeitos, é uma eficácia contra todos, a eficácia erga omnes, olha aí. E quanto ao tempo, e será concedido o efeito, certo? Ex nunc é dali por diante, da data da publicação em diante, salvo se o tribunal entender que deva conceder-lhe a eficácia retroativa, salvo se na própria decisão estiver expressamente afirmado que a eficácia da decisão vai se dar não só a partir da publicação, mas a partir da data daquele julgamento, a partir de uma data anterior, sei lá, dependendo da situação. Se o tribunal tiver dito isso, aí essa última parte do parágrafo 1º será aplicada. Se o tribunal não tiver dito, não, aí será a eficácia só vai ser ex nunc, ou seja, daquela data da publicação em diante. Tá certo? E com relação a todos, não tem essa história de dizer
Alguém não teve conhecimento, é como a eficácia da lei, é como a eficácia das decisões judiciais em processos coletivos, em regra, que nós já vimos isso, que é uma característica do processo coletivo, né? Dos direitos coletivos, né? Aliás, como todos, né? Direito coletivo, nós vimos isso, né? Muito bem. Então, aqui é outra questão de quando é que começa a ter eficácia a decisão tomada numa medida cautelar. Depois nós temos o quê? Encerrada essa parte aí agora o que é que vai fazer o relator? O relator vai solicitar as informações às autoridades da qual tiver emanado o ato. Agora vai pedir informações? Sim, vai pedir informações. Quais informações, professor? Exatamente aquelas do artigo 6º, certo? Ali do artigo 5º, artigo 6º, do artigo 6º, certo? Então, aquelas informações do artigo 6º, elas vão ser pedidas agora. Quais informações? Aquela que tem o quê? O prazo de 30 dias para serem prestadas. Olha, 30 dias são as informações a serem prestadas numa ação direta de inconstitucionalidade. Ok? Segundo, quando se trata de pedido de medida cautelar, nesta ação, sobre essa medida cautelar, o prazo das informações é de 5 dias. O Procurador-Geral da República, o Advogado da União, na ação direta, tem o prazo de 15 dias. Na medida cautelar da ação direta de inconstitucionalidade, tem 3 dias. Então, esses dados são muito importantes para serem trabalhados também, de forma a se ter uma boa ideia desses assuntos, ok? Bom, aqui nós temos o parágrafo 2º, que eu falei dessa matéria, inclusive acho que até na aula anterior, mas assim, porque eu tive que citar... Não, foi quando a gente trabalhou, não foi na aula anterior, foi quando a gente trabalhou a ação de improbidade administrativa. Por quê? Porque tem uns dispositivos da lei de ação de improbidade administrativa que estão sendo julgados medida cautelar numa ação direta de inconstitucionalidade de algumas disposições da lei, da nova lei, que alterou a lei de improbidade administrativa. E eu falei que tem alguns artigos que estão sendo trabalhados nessa medida cautelar, e quando esses artigos são declarados inconstitucionais, quando são artigos... o assunto foi sobre a questão da legitimidade na ação de improbidade administrativa. Por quê? Porque a lei nova trouxe uma mudança nesse tema de legitimidade ativa, que foi apenas dar legitimidade ao Ministério Público. Não é isso? Muito bem. O que se fez? Entrou com ação direta de inconstitucionalidade sobre esse artigo. E o que o Supremo disse nesse tema? Ainda em sede de liminar, certo? Ou de medida cautelar, ou de tutela provisória, essas denominações sobre esse instituto, certo? Que é inconstitucional a legitimidade só ao Ministério Público, da forma como foi posto na lei, ok? Como tem uma lei anterior que cuida de forma diferente essa legitimidade, tá certo? Aí qual é a lei que... Aí agora, com essa suspensão da lei nova, quem é que fica sendo legitimado na ação de improbidade administrativa? Como tem uma lei, como tinha na lei anterior, será aplicado exatamente a legislação anterior, foi o que eu falei para vocês. E ao Instituto da Repristinação, falei isso também em sala de aula, ao Instituto da Repristinação. Então, é muito importante que se saiba disso. E eu disse, olha, isso inclusive nós vamos trabalhar lá no controle de constitucionalidade. Chegou. Olha, parágrafo 2º do artigo 11. A concessão da medida cautelar torna aplicável a legislação anterior, caso existente. No caso do exemplo que nós estamos trabalhando aí, ele existe, que era uma forma de legitimidade anterior à lei nova. Essa lei antiga é que vai ser aplicada. Como a lei estava revogada e o tribunal considera inconstitucional em sede provisória,
a lei anterior é repristinada, né? Então, há uma repristinação. Ela volta a ter o quê? Vigência e eficácia, salvo expressa manifestações em sentido contrário. Bom, a não ser que o Supremo, ao decidir a matéria, diga que não é para aplicar a lei anterior. Mas, no caso concreto desse exemplo que eu mencionei, ele não disse isso. Então, é para aplicar a legislação anterior. Tá certo? Os casos em que o Supremo diz isso é exatamente naqueles casos em que ele vê que não deve ser aplicado nem a anterior, que ele deve considerar também que não é um bom caminho, não é uma norma válida, nem a nova. Aí ele diz, não aplica, mas não, nesse caso da ação de improbidade administrativa, isso não podia ser dito nunca, porque senão ficava sem poder se utilizar a ação de improbidade administrativa. Seria uma excrescência, uma aberração até ele dizer isso, né? Então, ele, logicamente, não trata dessa questão de dizer que não se aplica anterior. Ele silencia, e no silêncio o que vale é o quê? A regra geral. Qual é a regra geral? Aplicar a lei anterior. Ok? Então, nós temos aí exatamente essa previsão no parágrafo 2º do artigo 11. Ok? Bom, minha gente, nós temos aí os artigos 10 e 11 trabalhando com o que nós chamamos de medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade e muitas circunstâncias, peculiaridade desses dispositivos no que diz respeito a essa matéria, ok? Em seguida, nós temos aqui o artigo 12, que está dentro do capítulo da medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade. E eu sempre repito, e aqui está mais importante dizer, a ação direta de inconstitucionalidade de ato comissivo. Estes artigos 2º a 12 é a ação direta de inconstitucionalidade por ato comissivo. Este aspecto é importante e interessante. Bom, esse artigo 12 também é só sobre ação direta de inconstitucionalidade por ato comissivo. Por ato comissivo é por ato existente, por ato que está no mundo jurídico, no mundo do direito, está posto na ordem jurídica, a lei ou ato normativo, e que se está imputando a ele um vício que pode levar à sua invalidade, ok? Está se imputando a ele um vício que pode levar à sua invalidade. Essa que é a questão. Essa é o que se chama ação direta de inconstitucionalidade por ato comissivo. Por ato comissivo é um ato existente que está se imputando uma invalidade. Ok? Bem entendido. Muito bem. Artigo 12. Vamos ler esse artigo e a explicação vai iniciar exatamente situando esse artigo, porque ele diz o seguinte: havendo pedido de medida cautelar, esse é só o motivo pelo qual ele está nesse capítulo, principalmente nessa seção, né? É só por essa expressão. Havendo pedido de medida cautelar, o relator, em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, poderá, após a prestação das informações no prazo de 10 dias e a manifestação do advogado-geral da União e do procurador-geral da República, sucessivamente, no prazo de 5 dias, submeter o processo diretamente ao tribunal, que terá a faculdade de julgar definitivamente a ação. Bom, minha gente, eu vou começar explicando que esse artigo, apesar de estar, como eu já falei, na seção sobre a medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade, ele, na realidade, eu vou logo situá-lo aqui, dentro do contexto sistemático da matéria. Ele, na realidade, não trata especificamente da medida cautelar. Ele, na realidade, trata de uma ação direta de inconstitucionalidade, do mesmo jeito que é a ação direta de inconstitucionalidade que nós estamos tratando nesse capítulo. Porém, com um dado, um elemento, um ingrediente aqui
importantíssimo, relevantíssimo, que é uma ação direta de inconstitucionalidade, de rito sumário e de rito diferenciado da ação direta de inconstitucionalidade, que está tratada do artigo 2º ao artigo 9º. Por quê? Vejam bem o seguinte. Porque, diante de uma situação em que o relator de uma ação direta de inconstitucionalidade, ele recebe a ação e verifica o quê? Ele verifica que tem um pedido de medida cautelar. Bom, esse é o único motivo pelo qual esse artigo 12 está aqui, sem nenhuma explicação antes da leitura e sua interpretação. Esse é o único motivo dele estar aqui sem uma explicação da sua leitura e depois da sua leitura e interpretação. Por quê? Porque se o relator pega um processo de uma ação direta de inconstitucionalidade, verifica primeiro que tem um pedido de medida cautelar. Tem um pedido de medida cautelar. Eu vou verificar. O que é que ele tem que fazer? Eu vou verificar se esta ação direta de inconstitucionalidade é de rito comum. O que é o rito comum da ação direta de inconstitucionalidade? É aquele que está no artigo 9º ao artigo... do artigo 2º ao artigo 9º, certo? Essa aqui é a situação que ele deve verificar do que eu chamo de uma ação direta de inconstitucionalidade de rito comum, do rito comum da própria ação. Porque, na realidade, ela tem um rito diferente do comum do Código de Processo Civil, por incrível que pareça. Por quê? Porque ela não tem os prazos, ela não tem a forma de apresentação, de defesa, tudo, como é no Código de Processo Civil. Então, ela já é especial por determinadas peculiaridades que ela tem. Mas, dentro da própria ação direta de inconstitucionalidade, sem a gente comparar com outra, ela tem o rito dela, ela tem a forma dela, ela tem o modelo dela e ela tem, logicamente, um modelo comum a ela, não comum em comparação com outros. Esse modelo comum a ela, ele, aqui no artigo 12, é a mesma ação com um outro modelo dentro do modelo comum da ação, por incrível que pareça. Por quê? Porque o relator, ao receber a ação que tem um pedido cautelar, vai verificar. Será que nós estamos diante de uma situação de grande relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica? São conceitos muito subjetivos, abstratos e abertos, mas são conceitos trabalhados na doutrina. Olha aí, relevância da matéria, de seu significado da ordem social e de seu significado no campo da segurança jurídica. Eu tenho que trabalhar esses três conceitos: relevância da matéria, especial significado da ordem social e especial significado da segurança jurídica. Eu tenho que trabalhar esses três conceitos. Se eu chegar à conclusão que eu estou diante de uma situação dessa, certo? Então, eu não vou trabalhar esta ação com o modelo do artigo 2º ao artigo 9º. Eu vou trabalhar esta ação com o modelo do artigo 12. Olha aí. O modelo do artigo 12 é o quê? É uma mesma ação direta de inconstitucionalidade por ato comissivo. Porém, qual é a diferença desse modelo do artigo 12 para o modelo do artigo 2º ao 9º? A questão da celeridade que deve ser imposta, da concentração dos atos e da condensação do tempo, os prazos que são definidos, indicados para esta nova ação. Estão vendo aí a linguagem técnica, científica, explicando
a linguagem técnica, porém prescritiva do legislador, e chegando à conclusão aqui, aos pouquinhos, que nós temos uma ação direta de inconstitucionalidade de rito sumário, diferente do rito da ação direta de inconstitucionalidade de rito especial dos artigos, ou comum a esta ação, dos artigos 2º a 9º, e esta ação direta de inconstitucionalidade de rito sumário está no artigo 12, nós só vamos chegar a essa conclusão e essas afirmativas diante dessa explicação que eu estou dando e diante da compreensão que se extrai depois para levar a se entender essa classificação do que nós estamos explicando diante do que está posto como linguagem prescritiva do artigo 12. Olha aí, minha gente, como isso é interessante. Muito, muito. É uma riqueza incomensurável. A análise que deve ser feita, e por isso é que o direito é interpretação. A ciência do direito é uma ciência de interpretação, olha aí. É uma ciência de explicação, de esclarecimento. A ciência do direito é isso. Interpretação e explicação de quê, professor? Dos textos legais, dos dispositivos legais, do direito vigente, da ordem jurídica posta. Olha aí. É isto que é o direito e a ciência do direito. Olha aí, minha gente. Olha, aí nós temos o quê? Nós temos, se o relator entender esses requisitos que estão no artigo 12, presentes numa petição que ele está recebendo, detalhe aqui, isso não foi nem requerido, pode nem ter sido requerido pela parte, entendeu? A parte pode até ter requerido o rito nesse... A parte autora, quer dizer, um daqueles legitimados do artigo 2º a juizar a ação, ela pode até ter pedido esse rito. Mas aqui não está dizendo se tiver pedido da ação desse rito. Não, está dizendo se tiver havido pedido de medida cautelar. Se houve pedido de medida cautelar, está implícito que o relator, ao receber a demanda, ele tem que fazer a análise dessa relevância da matéria, do especial significado da ordem social e o especial significado da segurança jurídica. Ele tem que fazer essa análise. Basta que haja pedido de medida cautelar. Mas pode ser que não tenha havido pedido de análise na forma do artigo 12. Pode ser que não tenha pedido, mas a medida cautelar impõe a que ele faça essa análise. Olha aí como são as coisas. Agora, se a parte tiver pedido que seja a ação venha a ação a tramitar na forma do artigo 12, bom, com maior razão, o relator terá que fazer essa análise. Mas a parte não pediu que fosse na forma do artigo 12, mas ela pediu medida cautelar. Se ela pedir medida cautelar, ao relator incumbe a responsabilidade de analisar primeiro se estão presentes os requisitos do artigo 12 ou não. Se eles estiverem presentes, a ação direta de inconstitucionalidade vai ser no rito especial ou sumário de uma ação direta de inconstitucionalidade. Se ele não vislumbrar esses requisitos, tá certo? Então, a ação vai ser direta de inconstitucionalidade com o rito previsto dos artigos 6º ao 9º, ok? E com a análise da medida cautelar, pura e tão somente, na forma dos artigos 10 e 11. Olha aí a questão, certo? Professor, e se for no rito do artigo 12? Ele não vai analisar, em regra, ele não vai analisar a questão da medida cautelar. Ele vai analisar a questão do artigo 12, em regra.
Mas eu já vi um caso seguinte. O relator não fez essa análise. Quando não fez essa análise do artigo 12, ele fez a análise, foi de não ter enxergado o artigo 12 e ter dado continuidade à ação, mas tinha um pedido de cautelar. Quando ele levou o pedido de cautelar para julgamento, isso eu presenciei um julgamento uma vez, me lembro agora o caso, que já tem aí mais de 10 anos, então isso foi criação jurisprudencial e está dentro da ordem jurídica hoje, né? Aí o relator levou a análise da liminar. Quando ele apresentou o voto dele de análise da liminar, os outros ministros, na época parece que foi o ministro Eros Grau, parece que eu me recordo, Eros Grau ainda estava no Supremo na época. E aí ele levantou uma questão de ordem, se ali não era o caso de se analisar o artigo 12 e não se analisar primeiro se estava-se diante de uma hipótese do artigo 12 ou se estava diante da hipótese dos artigos 6º a 9º, certo? Essa questão de ordem foi acolhida. Acolhida, né, com esse argumento. E aí se chegou a reconhecer que a hipótese era do artigo 12. Então, teria que ser uma ação direta de inconstitucionalidade de rito sumário. Mas quando se decidiu essa questão, aí o mesmo Eros Grau indagou. E agora? A medida cautelar deve ser analisada antes de se remeter para os prazos do artigo 12, ou não se analisa essa medida cautelar e faz a tramitação só no rito do artigo 12 e não se defere a medida cautelar. Olha aí que coisa interessante. Então, naquele momento, estava-se diante de quê? Primeiro, de uma ação direta de inconstitucionalidade, certo? Segundo, uma ação direta de inconstitucionalidade de rito sumário, certo? Terceiro, numa ação direta de inconstitucionalidade de rito sumário, quando eu reconheço essa circunstância, também tenho que analisar, antes do julgamento da ação, a medida cautelar. Essa matéria é uma lacuna da lei. Da lei. Olha aí. Olha aí, lacuna da lei. Mas a lógica do direito, a racionalidade do direito, leva a se dizer que no silêncio da lei, para este caso, não deve se analisar a cautelar. Aí foi muito interessante na hora desse julgamento, porque veio à tona esse debate. E, se eu não estiver equivocado, me parece que foi deferida também a liminar. Então, vocês vejam, a lei não tem previsão expressa dessa possibilidade. Mas, em qualquer ação, presta atenção, aí está na ordem jurídica. Em qualquer ação é possível uma tutela provisória. Nessa afirmativa, não está vedada a possibilidade de ser uma ação de rito sumário e, com isso, se inviabilizar uma medida cautelar, uma tutela provisória, qualquer que seja a denominação que se dê, uma vez presentes os requisitos. Estão vendo? Isso está na ordem jurídica. Precisa estar na lei? Não. Então, foi decidido para deferir a medida cautelar também. Então, o que se fez? Deferiu a medida cautelar numa ação direta de inconstitucionalidade de rito sumário. Isso porque não está prevista essa possibilidade na lei. Isso é uma coisa que eu utilizei do meu desejo, da minha vontade, do meu querer como julgador
para fazer inserir essa medida diante do caso concreto, essa medida cautelar? Não. Eu vou buscar onde? Dentro da ordem jurídica. Dentro da ordem jurídica é possível isto? Sim. Agora, não tem na ordem jurídica isso, eu não podia me valer. Se na ordem jurídica o princípio fosse nas ações de natureza sumária, essas ações sumárias, nelas não cabe medida cautelar ou tutela provisória. Se nós tivéssemos dentro da ordem jurídica esse princípio, mesmo que não tivesse uma norma expressa, mesmo que fosse analisado sob essa perspectiva, não, aí não se poderia aplicar. Mas o que é que nós temos? Nós temos dentro da ordem jurídica que é possível uma medida cautelar ou uma tutela provisória ou uma liminar. Hoje pode tudo isso, certo? Utilizando aí a denominação que se quiser, que os institutos são os mesmos. Em qualquer processo, qualquer que seja o rito deste processo. Pronto. Então, não está se criando direito, não. Eu posso estar criando uma regra dentro da lei que está dentro da ordem jurídica e que está em consonância com o direito na parte principiológica. Ufa, está vendo como é bom, interessante a gente analisar as coisas? E o que uma leitura, quando ela é sem preconceito, das duas formas, preconceito a palavra só e preconceito pré-conceito, sem um conceito prévio das coisas, que tem o mesmo significado, mas às vezes utiliza-se na linguagem comum de forma, às vezes, diferenciando isso, exatamente. E sem qualquer interesse para A ou B ou disso, aquilo, mas apenas dentro de uma visão totalmente independente da análise da ordem jurídica, a gente interpreta muito bem as normas, viu, minha gente? O direito é por isso que existe a melhor interpretação. Agora, quando a interpretação é para atender um interesse, um momento histórico, um momento de uma circunstância ou peculiaridade dessa ou daquela, aí o desastre está feito. Aí não se tem nada, não se tem construção jurisprudencial séria, não se tem construção do direito de forma séria. É isso que acontece, minha gente. Essa, infelizmente e desgraçadamente, é a realidade. Agora, aqui, porque o rito é sumário? Porque é o seguinte, lá dos artigos 6º ao artigo 9º, nós vimos que é uma ação que tem um rito que eu chamei de comum dentro da ação direta de inconstitucionalidade, mas é um rito, logicamente, que é especial em relação ao código, que é o prazo da informação, que é o prazo da contestação, é de 30 dias. Olha, 30 dias. E a ouvida do advogado-geral da União, do procurador-geral da República, lá no artigo 6º ao artigo 9º, é de 15 dias. E aqui o prazo para a manifestação, para a prestação das informações é de 10 dias, é um terço. De 30 passa para 10. Olha como há uma concentração de tempo em relação ao prazo aí. Olha aí, de 30 dias passa para 10 dias, certo? E para ouvir o advogado-geral da União e Procurador da República, de 15 dias para 5 dias, um terço também. Então, 5 dias. Aí, depois disso, vai fazer o quê? Submeter o processo diretamente ao tribunal, que terá a faculdade de julgar definitivamente a ação. Olha, já vai julgar definitivamente a ação e não analisar só a questão da medida cautelar. Olha aí como é interessante a situação,
à circunstância do caso, ok? Então, esse artigo 12, vocês vejam como ele comporta, merece uma explicação, uma necessidade de se interpretar, de se compreender, de se entender, e depois a gente faz uma sistematização do Instituto, colocando aí no artigo 12 o seguinte, se nós, legislador, fôssemos agora, colocaria antes do artigo 12 o quê? Aqui nós temos no artigo 10, seção 2, aí aqui no artigo 12, antes do artigo 12, nós teríamos que colocar o quê? Seção 3. Nessa seção 3, nós colocaríamos o quê? Da ação direta de inconstitucionalidade de rito sumário. Olha aí, agora, quem está fazendo agora a leitura dessa forma, quem está fazendo a sistematização, somos nós. Então, a gente pode colocar aí no artigo 12, exatamente, seção 3, da ação direta de inconstitucionalidade de rito sumário. Olha aí que fantástico. A gente pode botar isso. E encontra perfeita e absoluta harmonia e a melhor sistematização do que fez os assessores legislativos, que já foram muito percussientes em fazer o que fizeram na lei, certo? E aí eles, logicamente, incorreram ainda nessa falta, porque não colocaram toda essa... não colocaram essa seção e esse título da seção, né? Olha aí, tá vendo? Mas a gente pode colocar e se encontra em perfeita harmonia o sistema. Estão vendo aí as coisas como são? Bom, minha gente, agora nós estamos aqui diante do capítulo 2A, que foi regulamentado por uma lei de 2009. Repare que essa lei que regulamentou a matéria é de 99. E aqui é outra de 2009, de 10 anos depois, que criou um capítulo 2A. Para quê? Exatamente para regulamentar a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Olha aí. A ação direta de inconstitucionalidade por omissão. E colocou a seção 1 da admissibilidade e do procedimento da ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Aqui nós temos no artigo 2º a seção 2 dizendo da admissibilidade e do procedimento da ação direta de inconstitucionalidade. Só que aqui não se colocou, deveria ter colocado, da ação direta de inconstitucionalidade por ato comissivo. O legislador não quis botar essa expressão, não alterou aqui, mas deixou a entender que se trata da ação direta de inconstitucionalidade por ato comissivo, porque na seção 2A, certo? Cuida da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, certo? E, logicamente, nós vamos trabalhar agora esta ação, certo? Direta de inconstitucionalidade por omissão, onde ela, na medida em que foi regulamentada, ela tem, logicamente, objeto próprio. Se é uma ação que está pelo próprio legislador posta de forma distinta da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, é porque ela tem um objeto próprio que deve ser trabalhado com essa perspectiva, a fim de que ela possa se diferenciar da outra ação direta de inconstitucionalidade prevista dos artigos 2º ao artigo 12, certo, minha gente? Então, é importante a gente ter em mente essa situação. E, logicamente, aqui pela hora, né, já está chegando aí a hora, então nós só vamos trabalhar essa ação. Agora, hoje é segunda-feira, sexta-feira vai ter aula, vai ser presencial, e essa aula presencial, logicamente, essa ação ela vai ter, com exceção
do objeto dela e de algumas peculiaridades no que diz respeito à medida cautelar, que é muito diferente, ela vai ter muita coisa que é desta aula de hoje. Então, quem estudar essa aula de hoje, quem assistir a essa aula de hoje, quem já assistiu e quem vier a assistir, já vai compreender, entender a aula de sexta-feira, porque muita coisa que eu falei aqui já vale para as aulas de sexta e da próxima semana. Aliás, segunda-feira da próxima semana tem também, que tal uma aulazinha dessa virtual para a gente terminar o semestre antes do dia de Natal, aí a gente não ter uma aula ou uma prova, entrega de uma prova no dia de Natal. O que vocês acham? Vamos pensando aí que sexta-feira a gente resolve. E a gente, sexta-feira, começa a trabalhar na aula presencial exatamente o chamado artigo 12A em diante da Lei 9868. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham entendido alguma coisa. Quem não entendeu direito, faça mais uma, vamos dizer, mais uma observada nesta aula de hoje. E quem não assistiu, é bom assistir aí pelo menos umas 2 vezes, né? Só daqui para sexta-feira, né? Afora, às vezes que vão ter que assistir na próxima, para a realização da prova e assim por diante. Então, para todos vocês, olha, são 95 pessoas. Quantos vieram para a aula? 18, 19 pessoas, tá certo? Só estou avisando. Depois, quando chega na prova, todo mundo reclamando porque aqui saiu nota baixa, porque aqui isso, porque aqui aquilo. Bom, tá aí. Mas graças a Deus, essa aula, pelo menos, ficou gravada aí. Eu espero que todo mundo assista e entenda o que a gente falou, ok? Bom dia, boa semana, bons feriados e até sexta-feira, se Deus quiser, ok? Tchauzão, abração a todos.